Olá, você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. A União Europeia denunciou o laboratório AstraZeneca por violação do contrato para a compra de vacinas contra a Covid. O bloco trava uma batalha pelos imunizantes. A briga pelas vacinas anti-Covid foi parar nos tribunais. A União Europeia denunciou formalmente o laboratório AstraZeneca por violação flagrante do contrato para a compra de imunizantes e também por não ter mobilizado rapidamente esforços para entregar as doses aos países do bloco. A denúncia é o primeiro capítulo da batalha entre União Europeia e AstraZeneca pelos atrasos do laboratório nas entregas de doses estipuladas em contrato. Os advogados das duas partes tiveram uma audiência com o juiz de medidas provisórias no Tribunal de Primeira Instância de Bruxelas. A AstraZeneca entregou no primeiro trimestre apenas 30 milhões de doses das 120 milhões que estava obrigada a fornecer por contrato. Para o segundo trimestre, o grupo prevê entregar apenas 70 milhões das 180 milhões de doses inicialmente prometidas. Em 26 de abril, a Comissão Europeia, que negociou os pedidos em nome dos Estados-membros, anunciou que recorreu à Justiça para arbitrar o conflito com o laboratório anglo-sueco. A AstraZeneca é uma das 4 vacinas anti-Covid autorizadas até o momento na União Europeia. Os 27 países membros do bloco exigem receber as doses prometidas para o primeiro trimestre de 2021. A União Europeia considera que o laboratório terá que pagar multas se não cumprir o calendário. O grupo farmacêutico nega que tenha deixado de cumprir suas obrigações e denuncia um procedimento sem fundamento. E olha só, o Brasil recebe hoje mais de 600 mil doses da vacina da Pfizer no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Um quinto lote com 629 mil doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer-BioNTech deve chegar ao Brasil na noite desta quarta-feira pelo Aeroporto Internacional de Viracopos, no interior paulista. Até agora, 2.800.000 de 200 milhões de doses contratadas pelo governo federal já chegaram ao país. Em nota, a Pfizer reafirma o compromisso para cumprir o cronograma que prevê a entrega dos imunizantes contratados até o final de 2021. No momento, a vacina da Pfizer contra a Covid-19 começou a ser testada em grávidas no Brasil. A intenção é avaliar a ação do imunizante para a gestante, o bebê e a transferência de anticorpos. Cerca de 200 grávidas com mais de 18 anos e saudáveis participam do estudo brasileiro em 4 centros de pesquisa: Porto Alegre, Minas Gerais e nas cidades de São Bernardo do Campo e Sorocaba, em São Paulo. As voluntárias receberão 2 doses do imunizante com 21 dias de intervalo. Os recém-nascidos de mães testadas pela vacina vão ser monitorados até os 6 meses de idade. Os estudos buscam checar a segurança, tolerância e eficácia da vacina no público testado. O Instituto Adolfo Lutz, da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, identificou um caso com a variante indiana. O paciente é um morador de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, de 32 anos, que desembarcou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, no dia 22 de maio, vindo da Índia. Segundo o relatório divulgado hoje pela Organização Mundial da Saúde, a variante indiana já foi detectada em 49 países e 4 territórios. E nos destaques internacionais, o opositor russo Alexei Navalny participou por meio de videoconferência de uma audiência em um tribunal no país nesta quarta-feira. O ativista denuncia o sistema penitenciário de censurar o acesso à informação. Um tribunal russo examinou 3 denúncias apresentadas pelo opositor preso, Alexei Navalny, contra a administração penitenciária. Navalny, de 44 anos, cumpre pena na região de Vladimir, a cerca de 100 quilômetros de Moscou. Em abril, o líder da oposição ao governo de Vladimir Putin fez uma greve de fome de 24 dias em protesto contra as condições da prisão, considerada uma das mais duras da Rússia. Navalny participou da audiência por videoconferência em aparente boa forma. A colônia penal é acusada de se recusar a entregar livros enviados ao ativista por familiares, entre eles o Alcorão, além de censurar o acesso a jornais.
Desde a prisão de Alexei Navalny, as autoridades começaram a desmantelar suas organizações. Vários de seus principais membros fugiram para o exterior. Preso em janeiro após retornar da Alemanha, onde se recuperava de um envenenamento do qual acusa o Kremlin, o blogueiro foi condenado a 2 anos e meio de prisão por um caso de fraude em 2014. Navalny afirma que o motivo da detenção foi uma invenção. E a Índia foi atingida pelo segundo ciclone em menos de 2 semanas. O fenômeno deixou pelo menos 2 mortos e causou danos no leste do país em meio a uma grave onda da pandemia. No Twitter, o Serviço Meteorológico Indiano informou que o centro do potente ciclone está a 50 quilômetros de Balasore, em Odisha. O departamento indiano anunciou a previsão de ventos de até 185 quilômetros por hora e advertiu para o risco de aumento de até 3 metros do nível do mar. Mais de 1.200.000 pessoas que vivem ao longo da costa do Golfo de Bengala foram retiradas de suas casas. As autoridades de Calcutá, capital de Bengala Ocidental, ordenaram o fechamento do aeroporto internacional. O aeroporto da capital de Odisha também interrompeu as atividades. Segundo a Força Nacional de Resposta a Desastres, quase 4.800 funcionários das equipes de emergência foram mobilizados nos 2 estados ameaçados. Odisha e Bengala Ocidental estão gravemente afetados pela segunda onda de coronavírus, que matou na Índia mais de 120.000 pessoas nas últimas 6 semanas e mais de 300.000 desde o início da pandemia. Alguns dos ciclones mais violentos da história da Índia foram formados no Golfo de Bengala, incluindo um que matou 500.000 pessoas em 1970, na região que depois conquistou a independência da Índia e se tornou Bangladesh. O ciclone mais letal registrado em Odisha matou 10.000 pessoas em 1999. E falando sobre esporte, olha só, um estudo mostrou que o cancelamento da Olimpíada de Tóquio poderia causar um prejuízo bilionário para o país. A realização das Olimpíadas no Japão ainda é incerta. Apesar de o Comitê Olímpico assegurar a execução do evento, a rejeição dos japoneses cresce dia a dia. Um estudo de um alto executivo do Nomura Research Institute e ex-membro do Conselho do Banco do Japão, de Takaichi Kyushi, indica que caso os Jogos Olímpicos sejam cancelados, o país oriental sofreria com um prejuízo de cerca de 87 bilhões de reais. O estudo também destaca que a realização das Olimpíadas pode promover um aumento exponencial de contaminação de coronavírus. Nesse caso, o prejuízo econômico seria ainda maior. Hashimoto se posicionou sobre o anúncio do governo norte-americano para que as viagens ao Japão sejam evitadas. Ela salientou que a opinião do país norte-americano não terá impacto na realização das competições e garantiu que todos os atletas terão asseguradas as suas participações no evento esportivo. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.